Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. As virtudes do Espírito, os frutos que nós produzimos segundo aqueles que perseveram, aonde os méritos são do próprio Senhor, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Essas habilidades do fruto do Espírito, as suas virtudes que nós vamos adicionando à fé. Tudo começa pela fé, porque a fé vem pelo ouvir, entra pelo ouvido. O alimento espiritual é que entra pelos ouvidos e penetra o cérebro, que manda para o coração e se irriga todo o corpo. Ainda como quando vem esse ouvir, penetra o íntimo e começa a transformação. Corpo, alma e espírito. A alma tem que haver uma educação, onde outrora a alma é teimosa, ela está sempre desobediente, uma vez que estávamos orientados segundo a carne, segundo não se compreende o que é espiritual, e agora temos que sobrepor a carne através das habilidades do espírito. Por exemplo, alguém que antes operava por não ter o domínio próprio, por não ter a temperança, ele operava segundo a ira e permitia as confusões, as brigas. A palavra diz que a língua, se não for bem manejada, ela é como um pequeno incêndio num bosque, aonde incendeia todo o bosque. E assim como quando começamos a aprender estas habilidades da temperança no domínio próprio, assim como aqueles que ainda não têm esta habilidade, nós, por vezes, temos a habilidade de neutralizar com que esse bosque venha incendiar, pois na verdade, aquele que tem sabedoria, ele está sempre como apaziguador, por saber que, embora aquela pessoa está irada, mas aqueles que têm sabedoria estão com a habilidade de dialogar e jamais contenda e divisão e brigas. Por isso, melhor silenciar diante daquele que está irado e permitir uma nova oportunidade para dialogar quando o ânimo daquela pessoa estiver mais calmo. Assim, aqueles que têm sabedoria demonstram tanto em palavras como em atitudes, mesmo porque aquele que exorta a verdade, há um descontentamento com aquele que recebe na hora, e cabe a nós perseverar orando para que chegue o momento oportuno para anunciar a verdade a eles. Jesus nos dizia isso em relação, fazendo analogia como não desperdiceis a vossa pérola, que na verdade é a sabedoria da qual nós possuímos, que não é para vangloriar em cima de ninguém. Não useis de vãs comparações, e nem tampouco usamos ela para ser superior a alguém, mas sim para ser o menor e estar servindo, porque aquele que é sábio, ele utiliza essa sabedoria para trazer benefício àquele que, na verdade, a sua ira está te trazendo, na verdade, condenação e não benefício, embora ele não conheça dessa verdade. Mas, como Jesus disse, não desperdice as vossas pérolas com o que é sagrado, com os cães, aos porcos, e não dê aos cães, antes que ele despedace as vossas pérolas. Porque tudo tem um tempo oportuno para que recebam, mesmo porque se recebam ainda com o coração não estiver como uma terra arada e preparada para receber a semente, logo vêm as pragas, cai num coração petrificado e a raiz não permanece, mas é necessário orar, porque a oração vai preparando o coração
e para que a palavra seja enxertada e que venha a prosperar, assim como a florescer e produzir os frutos, assim como nós já produzimos, alimentamos destes frutos e estamos, na verdade, não para só nós, mas sim para compartilhar ainda, porque aquele que produz muito, ele não produz somente para si, mas para compartilhar para muitos aquilo que se recebe de graça, e de graça nós estamos a compartilhar. Por isso, esses frutos do Espírito, a longanimidade, o bom ânimo, jamais o coração está dividido em duplo ânimo. Jesus disse: tenhais, bom ânimo, porque aquele que permanece com duplo ânimo não agrada ao Senhor. Onde ele nos ensina mais ainda: pode uma fonte jorrar dois tipos de água? Não tem como, uma ou seja fonte salgada, assim como outra de água doce, aonde sabemos que o Senhor é aquele que retira toda a amargura do interior e passa a jorrar uma água pura. O vocabulário passa a ser purificado, santificado, refinado, e as palavras já são agradáveis àqueles que têm sabedoria, assim como gera desgosto no início para aqueles que ainda não as conhecem. Mas com o tempo estas palavras ficam impregnadas no interior e surge um efeito, porque aqueles que assim vão recebendo e tolerando a exortação e a advertência passam a agradar. Jesus nos ensina que, assim como o pai que exorta e usa a vara da disciplina, ele ama o filho. Jesus foi exortado segundo a vara da disciplina, segundo o castigo dos próprios homens, pois ele era obediente, mas Deus não o poupou, para que seu espírito fosse pronto e experimentado para os homens, aonde ele já levou sobre si os nossos castigos, as nossas tentações, através dele até mesmo as nossas maldições, ele transforma em bênção. E por isso perseverai em mais um dia, demonstrando o bom proceder e sendo apaziguadores no mundo, comprovando para aqueles que estão sobre a ira e indignação do Senhor, a forma deles saírem da ira do Senhor, estando-se arrependendo e alcançando esta sabedoria, aplicando em seus corações, porque a ira do Senhor dura um momento, mas a sua infinita bondade e misericórdia é para sempre, assim como nós alcançamos e estamos na paz que excede todo o entendimento, com a mente em coração em Cristo, assim nos diz o Senhor.